Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com bastante disposição, bastante alegria, para que possamos vencer esta nossa caminhada por este mundo mais uma vez, né? Quem sabe? Hoje nós vamos comentar mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Então nós já vamos citando aqui, né, como diz o Evangelho, o capítulo de Mateus, capítulo 19, versículo 19, ou que está também em Marcos, capítulo 10, versículo 19, e Lucas, capítulo 18, versículo 20. E também está no Decálogo do Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falsos testemunhos e não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E Allan Kardec, através do Espírito de Verdade, vai nos explicar, através do seu item 3, piedade filial. O mandamento de honrar vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral de caridade e do amor ao próximo, pois não podemos amar o nosso próximo sem amar o nosso pai e a nossa mãe. Porém, a palavra honrai encerra um dever mais para com eles, o da piedade filial. Diz que Deus quis mostrar que o amor é preciso acrescentar ao respeito, às atenções, à submissão, à concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais com maiores cuidados tudo o que a caridade ordena para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais, e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda violação a este mandamento, pois honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso em seus dias de velhice e rodeá-los em atenções como fizeram conosco em nossa infância. Nós vamos dar uma paradinha aqui, vamos comentar um pouco essa parte de que, é claro, é fácil a gente honrar pai e mãe quando o pai e a mãe da gente, eles são bacanas para conosco, né? E por mais que às vezes a gente seja contra certas situações para com eles, eles são mais, vamos dizer assim, assimiláveis para a nossa vida. Isso aí é muito fácil. Ou a questão lógica às vezes é honrar o pai e a mãe, que eles não são tão, né, para com as pessoas, para com a gente quando novo, não são assim tão, entre aspas, bacana, tão legais, ou se mostram um pouco mais rígidos na educação. Tudo isso faz com que a gente fique analisando esse capítulo. Mas a gente tem que entender o seguinte: se nós estamos aqui neste corpo físico, encarnados neste mundo, é porque o nosso pai e a nossa mãe nos trouxeram desse jeito, né? Nos trouxeram aqui. É óbvio que na decorrência da vida pode acontecer, como muitas vezes acontece, das pessoas, puxa vida, eu não conheci meu pai direito, ou meu pai foi embora quando eu era pequeno e nunca mais apareceu. Ou então eu já ouvi muitas histórias, né? Meu pai, ele deixou a minha mãe, e daí a minha mãe se casou de novo, e o meu padrasto cuidou melhor do que o meu pai. Então eu devo honrar o meu pai também, né? Ou então meu pai foi embora e minha mãe nos criou sozinhos, né? E agora ele apareceu. O que eu devo fazer, né? Qual é a situação? Vamos pegar, né, a raiz do ensinamento do Cristo. Honrar pai e mãe. Honrar não quer dizer que você concorde com todas as situações dele, mas que você tenha respeito para com eles, independente do que aconteceu. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que eu vou engolir de qualquer forma, né? Como diz um amigo meu, né? Eu vou engolir farofa sem água, né? Não, não é isso não, mas que você procure já na posição em que você está, já na idade que você está e no aprendizado que você está adquirindo para a sua vida,
que você entenda que as situações na nossa existência, elas não são lineares para todo mundo, e que acontecem coisas que infelizmente são extremamente desconfortáveis na vida familiar. O fato de que a sua mãe cuidou de você desde pequenininho, que seu pai sumiu e que de repente ele aparece para ver, não quer dizer que você vai desrespeitá-lo. Pelo contrário, eu sei que os sentimentos são confusos e a gente até recomenda que quando isso aconteça, e se você tem a possibilidade, que você procure uma ajuda profissional, um psicólogo, para te ajudar nessas situações. Mas a gente entende também que honrar o pai e a mãe, honrar aquilo que eles fizeram por nós estarmos aqui, o respeito que temos que ter para com eles, faz com que a nossa vida flua cada vez melhor. E essa fluidez é que o Cristo nos ensina. É a lei da caridade. Amar ao próximo como gostaríamos que o próximo nos amasse. Né? Criarmos um vínculo para com o próximo de respeitabilidade. Claro que diante das situações, nós não vamos aceitar todas as argumentações, mas eu vou respeitar ele pelo fato dele ser desse jeito ou pelo que aconteceu. É claro que eu não vou levantar as bandeiras, né, de certas coisas para com ele, mas eu vou respeitá-los. Como também vou respeitar meu pai e minha mãe, e dentro das condições que eu posso, como diz aqui no Evangelho, eu vou tratar de cuidar deles. Quantas pessoas abandonam o pai e a mãe nos asilos ou nas casas de repouso? Vamos fazer um parênteses aqui. É claro que nós entendemos que muitas pessoas, infelizmente, têm que tomar esse tipo de atitude porque não tem com quem deixar, não tem como cuidar. A vida profissional, a vida familiar nos impõe isso daí, né, as correrias, mas a prestação de que nós possamos cuidar deles tem que ser excepcional. Se pudermos ficar com eles em casa, se pudermos cuidar deles, é muito importante, porque nós estamos trabalhando dentro da lei da caridade. Ah, mas minha mãe sempre foi uma impertinente, meu pai sempre foi um impertinente, meu pai sempre me critica, meu pai, né? Então quem estuda a doutrina espírita entende que tudo isso daí que está acontecendo faz parte de uma melhoria espiritual para com a própria pessoa, pois não sabemos exatamente como é que foi a nossa vida anteriormente. Nós não temos ideia de como nós estávamos em vidas anteriores e como nós tratamos esta pessoa. Então ele diz aqui que temos que ter pai e mãe, simplesmente honrá-los, ajudá-los na velhice, fazer o melhor possível para com eles, porque isso faz parte de um contexto próprio nosso, do nosso próprio espírito, né? Como aqui nós vamos repetir, nós não sabemos o que fizemos em vidas anteriores, mas também temos que respeitar aqueles que nos criaram com carinho e não são nossos pais biológicos, não são nossas mães biológicas, e que procuraram do melhor modo possível nos tratar como tais, né? Como até o próprio Cristo, ele nos, numa parte do Evangelho de Marcos, ele diz assim, né, numa festa: ó, seu pai, sua mãe está lá fora com seus irmãos. Ele pergunta: mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? Então aqueles que nos acolhem também são pais e são mães. Quantos são pais e mães na segunda instância da nossa vida, né? É muito interessante isso. Um tio, um amigo, né, um colega, às vezes eles também são muito mais pais e mães, às vezes até que os próprios pais, pelos conselhos que dão, pela ajuda que nos oferecem, mas nós temos que entender, da onde nós viemos biologicamente, a esses tem que ter respeito, temos que ter caridade, pois isso que faz com que a nossa evolução se faça do melhor modo possível, nos carimbando cada vez mais para entendermos as outras pessoas. Então, se você ainda tem seu pai, a sua mãe, que está nesse mundo físico, procure fazer o melhor por eles, procure entender o jeito deles. Nós também não somos muito fáceis, nós também temos as nossas questões, e eles também têm. E isso não quer dizer que nós tenhamos que desonrá-los. Ao contrário, vamos fazer com que eles também se sintam confortáveis, principalmente nesta última instância do mundo físico, para que você possa se sentir espiritualmente
melhor. Irmãos, antes de terminarmos a nossa conversa, nós vamos agora passar para o trabalho de irradiação à distância, do passe à distância. Então estamos pedindo para você que você prepare sua garrafinha ou seu copo com água, deixe do seu lado, né? Sente-se num lugar confortável, feche os olhos, põe a mão nos joelhos e enquanto a gente vai passando a música aqui, você vai se conectando com o Mestre Jesus. Muita paz e prosperidade e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos der o aval para a nossa presença.